Olá pessoal, aqui é o Rogério Chinem e você está aqui no canal Espiral da Prosperidade. E hoje é quinta-feira e a gente vai a mais um Money Tips Doc to Doc, onde eu vou comentar o que eu li a respeito de finanças e investimentos durante a semana e que pode te ajudar a realizar melhores investimentos, ok? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, essa semana aqui eu li essa edição da revista Exame, onde ela tem muitas reportagens interessantes e eu até vou fazer em duas partes, semana que vem eu complemento com uma parte dela, para não ficar muito extenso o vídeo. E a gente vai começar, ele começa aqui no começo em relação a MGLU. Eu vou aproveitar e comentar também, quando eu comentar as notícias, as empresas e o ticket das empresas, ou seja, a sigla que a gente consegue encontrar na Bolsa Brasileira, na Bovespa. Então, quando tiver uma empresa, falando sobre alguma empresa, eu vou comentar o ticket dela também e vou mostrar também o comportamento da empresa nos gráficos, ok? Ó, então aqui no começo ela coloca duas notícias bem curtinhas em relação à Magazine Luiza. Essa primeira notícia aqui, ele fala assim, todos contra o desmatamento. Então ela fala sobre a Magazine Luiza comprometeu-se a fazer uma doação ao governo do Pará, estado da Amazônia Legal, que tem mais áreas desmatadas para ajudar no combate à destruição da floresta tropical. Então hoje em dia esse é um movimento que muitas empresas estão fazendo para criar uma aproximação com o público, né? Então elas estão atrás de causas sociais e eu acho muito positivo esse movimento e só precisa tomar cuidado para ver se é um movimento real, se a empresa realmente tem essa preocupação ou se é uma coisa apenas para fazer bonito, né? Então, mostrando que a Magazine Luiza é uma empresa que ela subiu muito nos últimos meses e anos e mostrar que o porquê que ela está subindo. Então, ela está tendo uma preocupação de responsabilidade social e o consumidor acompanha isso e simpatiza com a empresa. E você quer consumir de empresas que estão promovendo o bem também, né? E essa segunda notícia curtinha fala que ela, vários conselheiros, várias pessoas da administração acabaram de voltar da China e em busca de tecnologias, em busca do ver o que lá fora está se fazendo no mercado de varejo. E então ele comenta aqui que a China está, que o Frederico, que é do Frederico Trajano, que é o presidente da empresa, ele fala aqui que a China está anos luz à frente dos americanos em tecnologia digital e que o Brasil está focando a geopolítica errada. Então, assim, não é a primeira vez que eu comento aqui em relação à China, e tem muitos empresários indo para a China, vendo o que eles estão fazendo, que eles já estão num patamar acima. E isso é muito interessante, porque as empresas vão lá e procuram modelar e transpor, adaptar e transpor para o modelo brasileiro. E isso as empresas vão crescendo em inovação e vão tendo resultados melhores nas empresas. Então deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver aqui, não, vou fazer o contrário aqui. Então, aqui eu vou agora mostrar os gráficos. A Magazine Luiza é a MGLU3. Então, aqui a gente tem um gráfico de periodicidade semanal, onde cada barra é uma semana. E a gente consegue ver como a Magazine Luiza vem crescendo. Vamos mudar para periodicidade mensal, para ver de um prazo mais longo. Olha só o salto da Magazine Luiza aqui, ó, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2019. Olha só o salto
ela saiu de praticamente R$ 1,70, R$ 2 para R$ 35 atualmente. Praticamente ela não teve movimentos de queda. Ó, os movimentos de correção foram movimentos laterais. Ela chegou até aqui, ela andou um pouco de lado, subiu, andou um pouquinho de lado, subiu, andou um pouquinho de lado, subiu e agora, primeiro mês agora que ela deu uma caidinha. Mas é um movimento muito forte do Magazine Luiza, ok? Então deixa eu... Então vamos voltar. A segunda reportagem que eu queria comentar é a reinvenção da comida. Então já é um tema bastante interessante e deixa eu ler aqui o texto. Carne sintética, ingredientes modificados, leite, queijo, maionese que parecem de verdade, mas não são. Alternativas à gordura, açúcar e sal. Diante de novos hábitos, uma mudança radical na indústria de alimentos é um caminho sem volta. Então, primeiro ponto aqui, o hambúrguer vegetal. Então, hambúrguer à base de ervilha, soja e beterraba. Sob a marca Fazenda Futuro, o produto promete manter o gosto original da versão com carne bovina. Não estamos em busca apenas de consumidores veganos, mas também de carnívoros que procuram uma opção mais saudável e sustentável, sem abrir mão do sabor. A dupla é a mesma que criou fabricante de bebidas do bem, sucos e chás vendidos à Ambev em 2016 por um valor não revelado. Então, essa é uma tendência de produtos mais saudáveis, então tem se procurado cada vez mais alimentos que têm menos impacto ambiental e está crescendo muito as pessoas veganas, vegetarianas. E você talvez deve ter visto aí na mídia uma publicidade aí do Burger King, que lançou também um sanduíche que não é à base de carne animal. E mostrando que os próprios consumidores às vezes não percebem a diferença. Então, esse é um nicho, uma linha, uma tendência de mercado que está cada vez mais se confirmando. Então aqui ele fala sobre hambúrguer sintético, onde 140 bilhões por ano é uma estimativa do tamanho do mercado a chegar em 2029. E isso pode significar 10% do mercado de carnes. Então mostrando que é um filão muito grande do mercado que pode crescer cada vez mais. E aqui ele fala que tem essa consultoria Kantar, que a saúde é o terceiro assunto que mais preocupa as pessoas, atrás apenas da crise econômica e da violência. Então, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, estão olhando mais para o que consome, para o que come, e cada vez mais estão procurando alimentação mais saudável. 56% das pessoas, ou seja, mais da metade, está acima do peso. E em 2006, ou seja, há 13 anos atrás, esse número era de 43%. Então, para ver como que a obesidade é um problema geral aqui no Brasil. Outra questão que explica o motivo de por que as pessoas estão procurando esse tipo de alimentação. Consumidores preocupados com o impacto ambiental do que comem. Eliminar ou reduzir a frequência de produtos de origem animal na dieta virou quase um ato político. Segundo a consultoria americana CB Insights, a produção de carne em laboratório consome 82% menos água e emite 79% menos poluentes do que a pecuária de corte. Então, mostrando que não só em relação à questão da saúde, mas a questão em relação ao impacto ambiental do que a gente consome também. E as pessoas estão mais preocupadas com isso. E consumir uma carne feita em laboratório, essa carne que não é de origem animal, ela pode, que não vem de um animal, da pecuária,
ela consome 82% menos água e 79% menos poluente, e produz 79% menos poluentes. Em relação também a outros produtos, a gente também tem ovo digital. Então já tem ovo digital para produzir bolos, ao invés de vir da galinha. Já está em comercialização. Tem essa empresa, a Not Company, que é uma empresa, até pelo nome ela sugere Not Company, então ela produz empresas que são não produtos, né? Então ela parece uma coisa, mas ela é outra. Então ela produz uma não maionese, ou seja, uma versão vegetal da receita que tradicionalmente leva ovo. Então, estima-se que o tamanho do crescimento da Nautical, ela subiu 700% de 2017 até 2018. E ela tem a previsão de lançar leite e sorvete à base de vegetais. E aí, só para mostrar aqui, citar outras empresas que estão seguindo essa linha de alimentos, né, de uma alimentação mais saudável. Então a Nestlé, e aí mostrando as grandes empresas e quais foram as aquisições delas. Então a Nestlé, ela adquiriu a Sweet Earth, a Unilever, a Vegetarian Butcher e também a Mãe Terra. A Danone adquiriu a White Waves. Então, e tem um estudo que mostra que as empresas que mais crescem no setor de alimentação são as que realizaram fusões e aquisições na linha de alimentos saudáveis. Então, essa é uma tendência do mercado e somente vai sobreviver as empresas que realmente seguirem esse caminho. Então, mostrando aqui, ó, que o crescimento de alimentos saudáveis aumentou de 1,8% ao ano para 3% ao ano, sendo que o mercado total de alimentos aumentou de 1,2% ao ano para 2%. E esse crescimento aconteceu mesmo com a crise. Então, mostrando aqui nesse gráfico que teve um crescimento em 2013 de 17,3 bilhões de dólares e em 2018 26,5. Então, mesmo durante a crise, o mercado de alimentação é um mercado que cresceu muito. E esse outro gráfico aqui mostrando o crescimento das fintechs, das food techs, ou seja, as startups ligadas à área de alimentação. Então, mostrando que o investimento está sendo crescente nesse tipo de startups. Então, mostrando aqui também que a indústria de alimentos se baseou inicialmente semelhante à área de entretenimento, então ela procura deixar o produto mais bonito, mais colorido, agradar do ponto de vista visual, e aí com isso você acaba colocando corante, conservantes, e acaba adicionando ingredientes que não tão bons para a saúde. E aqui mostrando deixa eu mostrar aqui. Então, opções veganas em larga escala nos Estados Unidos, então o mercado que lá fora também é muito grande. E aqui mostrando que essa questão de obesidade não é uma questão apenas no Brasil, é uma questão mundial. Então, na China, 1 a cada 5 crianças estão obesas ou acima do peso no país. Então, aqui mostrando também em relação aos refrigerantes, que o consumo de refrigerantes está caindo e a Coca-Cola, que é uma das principais empresas de Coca-Cola, elas criaram, em 2018, lançaram o Yas, que é uma bebida à base de água gaseificada e suco de fruta, sem adoçantes e sem conservantes. Então, procurando agradar esse tipo de público
de alimentação saudável que tem crescido cada vez mais. Então, aqui ele mostra que, mesmo com a crise, 42% dos brasileiros estão dispostos a mudar a alimentação em busca de algo melhor e 55% diminuíram o consumo de açúcar, gordura e sal. Então, mostrando que é uma tendência que veio para ficar. Aí aqui a gente tem, mostrando também a BRF. A BRF3 é a Brasil Foods. Então ela é dona de marcas como a Sadia e Perdigão, que provavelmente você deve conhecer. Ela também tem buscado tecnologias e metodologias para a diminuição de sal de embutidos. E esse é um desafio e eles observaram que o cozimento de sobras de carne gerava um caldo que, ao ser adicionado, mantém a percepção do sabor com 30% menos de sódio em alguns produtos. Então, esse é mostrando que, mesmo na área de embutidos, se consegue mudar e melhorar o percentual de sal. Deixa eu mostrar, então. Deixa eu mostrar o gráfico do BR Foods. Espera um pouquinho. Pronto. Então aqui a gente tem o gráfico da Magazine Luiza. Deixa eu passar o BRFS3. Brasil Foods. Então, diferentemente da Magazine Luiza, a gente consegue ver que a Brasil Foods ela teve um comportamento bem diferente, né? Então a gente vê que ela teve uma queda bastante substancial aqui, ó, de 2015, meados de 2015 até fim de 2018, e agora que ela está mostrando uma recuperação. Então, é uma empresa que chegou a perder, de 72, ela chegou a custar R$ 69,00, R$ 70,00, e ela caiu para um patamar aí de R$ 18,00. Então, mostrando que foi uma queda bastante substancial. Ok? Então vamos voltar para a tela. Aqui mostrando que as mudanças em relação à questão da alimentação, então produtos à base de vegetais, diminuindo o consumo de carne, a alimentação orgânica também tem crescido muito, ingredientes modificados, então tecnologias para tornar opções mais saudáveis, como gordura menos nociva à saúde, e superalimentos, ele comenta aqui por exemplo, a fruta physalis, tá? Então, são as tendências em relação à área de saúde. Então, mostrando aqui a Nestlé, ela também está produzindo aveia orgânica, um talento que é o chocolate orgânico, papinhas de bebê de linha orgânica e leite ninho orgânico. Então, a Nestlé é outra empresa que também está seguindo essa linha. Então, a gente consegue ver que todas as grandes empresas estão seguindo por esse caminho. E elas perceberam que se elas não tomarem esse movimento, elas vão serem penalizadas no mercado e podem até desaparecer. Carrefour. Então, o Carrefour CRF3B. Ela tem uma meta de ser a maior varejista em orgânicos, em termos de distribuição e preço. E ela espera aumentar até 10 vezes o setor de orgânicos até 2022. Então vamos mostrar aqui.
CRFB3. CRFB3. Então, o Carrefour aqui a gente vê que ela teve também é uma empresa que está listada em bolsa há pouco tempo. Então, de meados de 2017, ela andou lateral durante 2017 até agora, com o final de 2019, de 2018, começo de 2019, e ela teve um aumento substancial aqui, ó, de R$ 15 para um patamar aí de R$ 20, ok? Então, é uma empresa que também, se você quiser investir nessa área de alimentação, mas aí no caso específico um supermercado, né? Aí você pode também ter essa opção. Aí ele comenta da Corim, que é uma empresa que tem focado na área de produtos orgânicos, então ela vende frangos e carne bovina, e vai vender também tilápia livres de antibióticos e carne suína orgânica. E aí aqui mostrando as novas empresas de tecnologia e o que elas têm feito, né? Então, uma parte da reportagem ela comenta sobre a Nice Fruit, que é uma empresa que está focada em frutas congeladas, mantendo o poder nutricional. A Mora Meat, que é um hambúrguer à base de clonagem celular. Hakuna, que foca em uma farinha com proteínas de grilo. Então é um mercado também que tem promissor, porque a população mundial está crescendo cada vez mais, então vai ter uma necessidade maior de alimentação, de produção de proteína, e então precisa ter alternativas para alimentar essa população crescente. Então estão se pensando em novos tipos de alimento. E essa Hakuna está focando aí em farinha de proteínas à base de grilo. A Noviga, que usa a nanotecnologia para criar substitutos para a gordura trans. Então, como médico, você sabe que a gordura trans é uma gordura que é prejudicial à saúde, e eles estão tentando modificar a gordura para que seja uma gordura mais saudável. Tem a Mycotechnology, que ela tenta criar fungos para melhorar o sabor e valor nutricional dos alimentos. Então, essas são algumas empresas que a reportagem cita em relação a food techs, a empresas que estão inovando na área de alimentação. E ele comenta também na reportagem em relação às Frankenfood, que então é um termo que está sendo usado, que esses alimentos modificados, né? Então, por exemplo, carnes com células animais produzidas em laboratório, há uma série de questionamentos. Um deles é a aceitação das pessoas ao que já recebeu o apelido nada apetitoso de Frankenfood, fazendo alusão ao termo de Frankenstein, né? Então, assim, é uma área que promissora, mas que precisa ver se o mercado vai realmente aceitar, né? Então, aqui falando sobre o cultivo de orgânicos, que tem um estudo que mostrou que o rendimento é mais baixo realmente, você plantar orgânico de 10 a 20% mais baixo, mas ela é mais rentável e ela produz produtos mais nutritivos. Então, assim, é uma tendência cada vez maior de consumo de orgânicos sem agrotóxicos, né? E aqui ele coloca que há um dilema, né? Porque tem uma demanda crescente e, como a gente viu, o rendimento é menor. Então, assim, a plantação de orgânicos, ela tem um rendimento menor, ela produz menos alimentos. Então, é um desafio, né? Você está tendo cada vez mais procura por orgânicos e vai ter que ter mais produção, só que a produção ela tem um rendimento menor.
Então essa reportagem foi bastante extensa e bastante interessante em relação à alimentação, e é uma área que a gente tem que ficar de olho aí. Então ver empresas de alimentos, né, os caminhos que elas estão tomando, e podem ser boas oportunidades para investir na bolsa. Então aqui ele fala de outra reportagem sobre a privatização, e aí é uma entrevista com o Salim Matar, que é o homem responsável pelas privatizações do atual governo, e que ele está querendo vender as estatais, né, todas as estatais, são 134, até 2022. E ele coloca algumas questões que eu pontuei só. Então aqui ele comenta por que privatizar, né? Então, esses ativos na mão do governo não são bem gerenciados. O governo, por sua própria natureza, não é um bom gestor de empresas. O mundo privado é muito ágil em comparação ao setor público, que é muito lento. A iniciativa privada toma risco sem tanta burocracia quanto o Estado, que tem um arcabouço legal a ser cumprido. Então, mostrando o fundamento do porquê privatizar, né? Então, assim, essas empresas, segundo ele, ao serem privatizadas, elas vão ser mais eficientes, elas vão inovar mais rapidamente e elas vão crescer melhor. Aqui ele fala em relação à crise global. Então foi questionado que a crise global é inevitável para muitos economistas. Isso afetará as privatizações? Está sobrando dinheiro no mundo. Atualmente existem investidores com 1,5 trilhão de dólares procurando onde investir. E as melhores taxas de retorno estão nos países emergentes. O melhor país ocidental em desenvolvimento é o Brasil. Aqui falta infraestrutura e temos um estilo de vida ocidental, o que facilita para os investidores. Então, mostrando que, mesmo com a crise, o Brasil ainda vai ser um mercado de olho aí dos investidores. E aqui ele mostra em relação à questão de empregos, né, que é uma preocupação e é uma crítica que as pessoas que são contra a privatização falam, que após a privatização haverá uma redução dos empregos. E aqui ele mostra com dados que isso não é uma verdade, né? Por exemplo, a Vale, antes da privatização, ela tinha 17 mil funcionários. E após a privatização, ela foi para 70 mil. E a Embraer saiu de 9 mil colaboradores para 20 mil. Então, mostrando que é só pensar, né? Se a empresa ela vai crescer mais, ela tem mais agilidade para crescer, ela vai precisar de mais funcionários a partir do momento que ela vai crescendo. Então, esse é um movimento lógico. MYPK3. MYPK3 é o sigla da IOSP Maxion. Vamos entrar aqui na cotação. Ó, MYPK3, aqui está gráfico anual, gráfico mensal, novamente. Então a gente tem que ela está num movimento aí de sobe e desce, né? E ela não engatou aí em uma tendência de alta realmente. Então ela oscilou aí, ela fez um movimento de alta bastante grande aqui, ó. De 2009 até 2012. Aí com a crise ela sofreu bastante aí, ó. A recessão, ela caiu aí de um patamar de R$30, que foi a máxima, para até um patamar aí que chegou a custar R$9, R$8. E agora ela recuperou e ela tá meio que andando aqui de lado, né? Então essa é uma empresa que... Vamos ver se tem um gráfico anual. Mensal é o maior. Então, assim, vamos ver qual que é a notícia que a gente teve em relação a ela. Desculpa, eu não mostrei a tela. Vou mostrar agora. Então, aqui, ó, MYPK3. Então, a gente consegue ver aqui o gráfico mensal, cada barra um mês,
onde ela está no movimento agora lateral aqui. Ela até caiu aqui de um máximo de 26 até chegou agora a cotação atual de R$19. Ela teve um grande movimento de alta aqui de 2009 até 2012 e de 2012 até 2015 teve uma queda substancial, tá? Então, uma empresa listada em bolsa que eu vou comentar a reportagem agora. Então aqui, por que eu quis trazer essa reportagem para discutir aqui com vocês? Para mostrar que ela está tendo um movimento internacional. Então ela está indo para a China, está criando uma segunda fábrica na China, olhando o mercado chinês, que é um mercado gigantesco, né? Então aqui. Então, para quem não conhece, a Yoxp Maxon é uma empresa de produtos ligado a carro, ela faz rodas, né? Então é um grupo de autopeças e também de equipamento ferroviário. Então, mostrar aqui a expansão chinesa, né? Então aqui é uma empresa que tem mais de 100 anos de história e ela está aumentando cada vez mais a sua atuação no cenário internacional. Então, esse gráfico primeiro aqui, ele mostra a tendência crescente do faturamento da empresa. Então, de 2014 até 2018, o faturamento em bilhões. E mostrando aqui o seu posicionamento nos diversos setores do mundo. Na América do Sul, tem 12 fábricas, nos Estados Unidos tem 5 fábricas, na Ásia e África tem 6 fábricas e na Europa tem 9 fábricas. E agora ela está focando no mercado chinês. Então ela produz rodas de aço, rodas de alumínio, componentes para veículos comerciais, vagões e peças para o setor ferroviário. E ela espera que com a expansão chinesa, é um mercado que tem 23 milhões de automóveis por ano. Ou seja, é um mercado 10 vezes maior do que o Brasil. Então não é à toa que é um mercado que seduziu a empresa e ela está fazendo esse movimento importante para melhorar aí a performance da empresa. E aqui ele comenta que como tem se falado muito aí dos carros elétricos, né, dos carros autônomos. E ele comenta, as montadoras costumam terceirizar a produção de rodas, criando um mercado global pouco conhecido. É um negócio que segue promissor mesmo com as constantes mudanças no mercado das montadoras de carros. Carros a combustão, híbridos, elétricos ou autônomos, afinal, todos continuam precisando de 4 ou 5 rodas. Está mostrando que, mesmo com as novas tendências tecnológicas aí da área de carro, os carros vão continuar tendo rodas. E é uma empresa que produz rodas, né? Então, para ver como que é interessante, né? Com toda essa nova tecnologia, é uma empresa que não tem tanto impacto com relação às inovações, a não ser que surja aí um carro flutuante, né? Um carro à base, carro voador, que talvez nem precise de rodas, né? Mas interessante a gente olhar como a própria empresa pensa nesse sentido, né? Ela pensa que é um mercado que tem muito espaço para crescer ainda, pensando que ela está entrando agora no mercado chinês, né? E outras empresas estão tomando esse movimento. Então, por exemplo, a Magnesita e a WEG são outras empresas que também estão olhando o mercado chinês, que é um mercado gigantesco. Então, com perspectiva de mais de 300 milhões de pessoas migrando do campo para as cidades até 2030, o potencial de crescimento do consumo na China continua promissor. Então, e as empresas estão de olho, né? A China vem crescendo menos, é verdade, mas ainda assim seu produto interno deverá ganhar um Brasil nos próximos 3 anos, ou um Japão nos próximos 7.
Então, a China, mesmo com a queda do crescimento, ela continua crescendo. Nessa toada, o Brasil deve continuar representando no máximo 25% do faturamento da empresa, ante 85%. Então, mostrando que a empresa está tomando um caminho aí de investimento global. Então eu comentei aqui também da WEG, da Magnesita. Vamos entrar na cotação delas. Peraí, WEG. Então aqui a WEG é uma empresa que está crescendo muito também. Então a gente vê a curva dela aqui de crescimento de 2013, saiu de um patamar aí de preço de 6, 5 reais e agora ela está custando 24, 23. Tá? Então a empresa que está apresentando um bom movimento de alta é uma empresa que você pode ficar de olho aí. Já que ela está também focando aí no mercado chinês, ela pode ter bons resultados com isso. Ok? Uma outra reportagem. Cortar sim, mas sem deixar de investir. Pesquisa mostra que a maioria das empresas no mundo e no Brasil estão diante do difícil dilema de reduzir gastos e ao mesmo tempo dedicar mais recursos para garantir o futuro do negócio. Está mostrando a questão da inovação, né? E que as empresas estão percebendo que é preciso inovar para se manterem vivas. Então aqui mostrando, ele comenta sobre a CVC B3, que é a empresa de turismo, né, CVC, que ela conseguiu cortar custos aliado ao crescimento. Então para a CVC, a automação do atendimento com a adoção de tecnologias como chatbox e inteligência artificial garantiu uma diminuição de cerca de 20% nos custos de atendimento nos últimos 3 anos. Revisões de processos para que se adequassem melhor ao ambiente digital, propiciando cortes de até 15%. Nova plataforma de vendas Rextur Advance, consolidadora de bilhetes aéreos que pertence ao grupo, foi lançada em 2018. Então mostrando a série de inovações e o impacto que elas tiveram nas empresas. Com a economia, a empresa pôde abrir mais de 140 lojas no ano passado. Outra centena de pontos deverá ampliar a rede neste ano e as vendas chegaram a 1,5 bilhões de reais em 2018, ou seja, 32% acima do registrado no ano anterior. Eis uma amostra de que, embora difícil, o equilíbrio é possível. Então você tentar reduzir custos aliado à implantação de inovação, né? Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu mostrar a tela do CVC B3. Então aqui mostrando a CVC, é uma empresa que está desde 2014 na bolsa e ela teve um movimento bastante importante de alta de 2016 até 2018. Em 2018 ela teve uma queda aqui importante e agora ela está alternando movimentos de alta e baixa, né? Então é uma ação que está num ponto aqui de indefinição. Então é uma empresa boa para ficar de olho aí em relação aos próximos meses, e pode ser uma oportunidade de investimento para pegar o crescimento dela novamente. Em relação à perspectiva, a gente acredita que melhorando o cenário interno, com mais emprego, as pessoas vão ter mais dinheiro também para fazer viagens, e ela é a empresa líder de turismo no Brasil. Então é uma empresa que tende a crescer com o crescimento econômico do Brasil também.
Então é uma empresa para ficar de olho aí para você que quer investir nesse setor, ok? E agora deu erro aqui. Espera aí que agora a tela ficou preta. Bom, tem mais coisa para falar, mas aí dessa edição que a gente viu que tem bastante coisa e foi bastante temas interessantes e que vale a pena comentar aqui. E por hoje eu vou parar por aqui. E aí na semana que vem eu dou continuidade a algumas reportagens aqui dessa revista. E espero que você tenha gostado, espero que tenha sido informações úteis e interessantes para os seus investimentos. E lembrando, toda quinta-feira a gente tem o Money Tips no YouTube e replicando esse vídeo no Facebook às sextas-feiras, ok? Então se você quiser deixar alguma pergunta, algum comentário, deixa aí nos comentários e eu vou procurar responder. E continue acompanhando aí o canal para você ser um melhor investidor, cada vez melhor investidor, ok? Espero que tenha um bom final de semana aí, tá chegando. E até o próximo vídeo. Tchau.